Olá, Adolfo Vaz aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Direito. E hoje eu trouxe para os senhores dois trechos que eu achei interessante no julgamento que descriminalizou a posse de maconha para consumo pessoal lá no STF. Esses trechos são trechos do voto do ministro Luiz Roberto Barroso e do voto do ministro André Mendonça. Eles são conflitantes ali a respeito de uma situação que foi incluída no julgamento pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Então, vou mostrar para os senhores, mas antes eu vou pedir encarecidamente que os senhores curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Isso nos ajuda muito e não custa nada aos senhores. Vamos ver o que o ministro Luiz Roberto Barroso disse? Independentemente de ser crime ou não, nós devemos à sociedade brasileira, nós devemos à população pobre brasileira o estabelecimento de um critério mínimo que distinga consumo pessoal de tráfico. Eu acho que nós também temos que estabelecer um limite do que se considera produção para consumo pessoal. E aqui, por absoluta falta de expertise e até que o legislador venha a fazê-lo, eu estou simplesmente importando a fórmula que se adota no Uruguai, que é a de 6 plantas fêmeas. Se alguém me pedir detalhes, eu não serei capaz de dar. Eu estou também declarando a inconstitucionalidade do artigo 28, parágrafo 1º da Lei 11.343, validando a produção limitada a até 6 plantas fêmeas, como é feito no Uruguai, até que o Congresso Nacional se pronuncie a esse respeito. Esse foi trecho do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Foi ele que trouxe para o julgamento a questão de se trazer um critério objetivo para que o juiz possa, no caso concreto, o juiz, o delegado, no caso concreto, entender presumidamente se uma pessoa presa com maconha, ela é usuária presumidamente ou traficante presumidamente. E ele trouxe os critérios de 40 gramas da substância em si ou de até 6 plantas fêmeas para quem produz para consumo próprio. E como é que ele trouxe esse critério? Quais foram os estudos que ele fez para trazer esse critério? Ele, como ele mesmo disse no seu julgamento, copiou e colou da legislação do Uruguai. Ele usa ali dizendo, eu importei da legislação do Uruguai. Isso significa que ele está dizendo, eu copiei e colei aqui da legislação do Uruguai. Porque ele mesmo diz que não possui mais expertise suficiente, é a palavra que ele usa, sobre o tema. Ou seja, que os ministros não perguntem mais para ele quais as razões daquelas 6 plantas fêmeas de maconha, porque ele simplesmente copiou e colou da legislação do Uruguai. Num processo em que foi reconhecida a repercussão geral, que vai atingir aí milhares de processos ou ações penais em curso pelo Brasil. Talvez milhões de pessoas atingidas pela repercussão desse julgado. Essa foi a fundamentação apresentada pelo ministro Luiz Roberto Barroso quando trouxe a questão das 6 plantas fêmeas de maconha. Ele disse não saber mais a respeito do tema, mas que trouxe do Uruguai. E o Uruguai é um país que já trata do tema, então provavelmente eles devem estar certos por lá. Foi esta a fundamentação que ele apresentou. O ministro André Mendonça tem uma visão um pouco diferente sobre essas plantas de maconha. Vamos ver o que o ministro André Mendonça tem a dizer a respeito? Falar um pouco sobre as taxas. 1 grama de maconha, diz o estudo dos professores da USP, que eu me referi, produz em média 3 cigarros, 3,4, considerando 0,29 gramas por cigarro. 10 gramas, 34. 25 gramas, 86. 60 gramas, 206 cigarros. 100 gramas, 344 cigarros. Falar um pouco sobre plantio, pois uma única planta, dependendo da variedade e das condições de cultivo, pode produzir uma única planta, até 600 gramas, em um período de 6 a 8 semanas. Uma única planta produz até 600 gramas de 6 a 8 semanas, considerando as condições climáticas na Europa. Diz o estudo, o Brasil possui condições climáticas muito mais favoráveis ao cultivo e ao desenvolvimento de plantas de sistema fotossintético tipo X, C3, como a cannabis sativa, maconha. E sendo assim, é de se esperar níveis de produtividade muito superiores de forma contínua anualmente para as mesmas variedades indicadas em condições europeias. De 6 plantas fêmeas... O ministro André está à direita na bancada em formato da letra U invertida. Podem produzir de forma contínua anualmente 1.800 gramas de maconha por mês. 1.800 gramas por mês. O que equivaleria a 6.200 cigarros. Assim, o ministro André Mendonça traz um pouco mais de informações a respeito dessas 6 plantas fêmeas de maconha que foram introduzidas neste julgado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Como os senhores viram, o ministro André Mendonça falou que essas 6 plantas fêmeas de maconha são capazes de produzir 1.800 gramas de maconha por mês, o que equivaleria a aproximadamente 6.200 de cigarros de maconha por mês. Então nós temos aí essas duas visões. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, 6 plantas fêmeas de maconha é um critério razoável para que nós possamos presumir uma pessoa ser usuária de drogas. O ministro André Mendonça acha que 6 plantas fêmeas de maconha produzem 1.800 gramas, 6.200 cigarros de maconha por mês, e que isso não é um bom critério para se julgar uma pessoa usuária de drogas. Deixo esses 2 votos interessantes para os senhores, para que os senhores analisem aí se 6 plantas fêmeas de maconha é um bom critério ou não para considerarmos alguém como usuário
de maconha. Por hoje é isso que nós tínhamos no nosso vídeo. Ficamos por aqui. É uma questão interessante aí para os senhores pensarem sobre a descriminalização como um todo, sobre o julgamento como um todo. Deve aparecer agora aqui os vídeos completos, da análise completa desses votos. Os senhores podem acompanhar aqui no canal. Mas por hoje era esse detalhe que eu queria trazer para os senhores. Um abraço, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até o nosso próximo tema.